Olá pessoal, tudo bem? Quem não me conhece ainda, sou o professor Caio Vitor, de Literatura, e hoje eu venho falar desse livro da Lucy Collin, A Palavra Algo. É um livro que está na lista do vestibular da UEL e da UEM, então essa lista de 2021 e 2022, e é a primeira vez que eu tenho uma autora representando o estado do Paraná dentro da lista do vestibular da UEL. Então isso é um marco bem importante para a gente pensar que a Lucy Collin está ocupando finalmente esse espaço invisibilizado, ignorado pela tradição, ele está sendo rompido aos poucos, tá? E esse livro é um livro de 2016, está dentro do universo da literatura contemporânea, e a Lucy Collin, para quem não a conhece, é uma autora de Curitiba, nasceu lá nos anos 60, ela se aposentou há pouco, trabalhou como professora universitária, especialmente de literatura, trabalhou com a disciplina de literatura, não sei se é norte-americana ou inglesa, mas enfim, é professora de literatura, e ela é uma autora, gente, que ela vai, né, transitar aí pela poesia, pelo conto, pelo romance. Não é uma autora recente, que surgiu nos últimos anos, já tem uma bagagem de escrita extensa, são mais de 20 livros entre esses gêneros aqui. Em 2016, esse livro, na verdade, né, A Palavra Algo, é um livro que ele ficou em segundo lugar no Prêmio Jabuti, é o maior prêmio da literatura brasileira, e no ano passado, 2020, ela foi finalista também, eu não lembro qual que é o nome do livro, mas ela foi finalista desse prêmio novamente. E é interessante a gente pensar que a circulação literária, a apresentação de novos autores, se dá para a questão dos prêmios. Então, certamente, com esses prêmios que ela tem sido indicada, a gente vai ter futuramente uma fortuna crítica sobre ela. Hoje, se você para e pesquisa, a gente não tem quase nada sobre a Lucy Collin. Eu pesquisei, eu encontrei acho que uma tese, uma dissertação, mas aí se volta para a parte da prosa, não é dos seus poemas, e alguns artigos de jornais apresentando o livro. Mas eu não tenho uma fortuna crítica como Mário de Andrade, Machado de Assis, José de Alencar e tantos outros autores, tá? Só que, como ela está dentro do universo da contemporânea, ela vai fazer jus a esse universo do qual ela está fazendo parte, tá? E aqui, gente, é um fragmento, vou até ampliar para vocês lerem junto comigo, que vai falar como é que se dá a produção poética, não é a prosa, tá? Conto, romance ou crônica, falando da poesia brasileira. É um texto de 2004, mas ele dialoga bastante com 2021. E toda vez que eu pensar na literatura brasileira, estou pensando nos últimos 20 anos. Fica a dica aí para vocês. Então, aqui nesse texto, que foi publicado no jornal Publi Folha, lá em 2004, vai falar o seguinte, que a poesia contemporânea tem se dividido em dois rumos. Um, que é um diálogo fechado aí com a tradição, mas uma tradição lá de 1922, e o outro é um diálogo fechado com a tradição que surge depois de 1922, que vai ser uma linhagem modernista. E que essa linhagem modernista ela vai se dividir aí em dois eixos. Então, uma vertente mais lírica, com os poemas do Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, e depois uma linguagem mais objetiva, experimental, formalista, e que lá no século XX foi representado pelo Oswald de Andrade, o João Cabral de Melo Neto e também autores da poesia concreta. É legal a gente pensar que aqui os autores que são mencionados nesse texto são autores que no livro eu tenho constantes diálogos, tá? Então, a Lucy Collin, ela se volta para essa segunda linhagem, a linhagem mais modernista, e ela vai abordar tanto a questão lírica como a questão objetiva, tá, pessoal? Então, ela tem essas duas vertentes da linhagem modernista, combinado? Eu estou dentro da poesia. E dentro da poesia, antes de eu passar o slide, a gente tem que lembrar o seguinte, que é um tipo de texto que existe uma certa dificuldade de interpretação. Mas lembre-se que a poesia ela está dentro do universo lírico, que o gênero lírico ele vem da lira, a questão de ritmo, musicalidade. Então, quando vocês tiverem dificuldade, começou pelo título, não entendeu? Faça a leitura em voz alta. A Lucy Collin, ela tem essa formação como professora universitária de literatura e ela tem uma formação em música. Então, você vai ver que isso nos dá pista do que a gente vai encontrar nesse livro, tá? E que é um livro que não é tão fácil de ser interpretado, sentido em alguns momentos. O título do livro, A Palavra Algo, eu acho muito interessante como é sobre explorar a questão do título. Eu tenho várias interpretações para essa questão do título, gente.
Mas eu tenho que lembrar que algo é um pronome indefinido. E aí ela coloca assim, uma palavra indefinida, que é exatamente essa visão com a literariedade. A literariedade é algo que você às vezes não consegue sentir. Então, quando eu coloco essa palavra algo, parece que é uma tentativa de definir com seus poemas algo que às vezes a gente não consegue. E que às vezes você não tem que entender o poema, mas senti-lo. Tá? Eu até marquei aqui, né, que a palavra algo é essa ausência da compreensão total. Então, dificilmente você vai entender todos os aspectos do poema. Às vezes está ali mais para ser sentido do que compreendido, tá bom? Aqui eu trago definições da palavra algo no âmbito de pronome, advérbio e substantivo, mas sempre percebam que fica com essa ideia de um ponto de interrogação, salvo ali na parte do masculino, substantivo masculino, mas é um poema, uma coletânea de poemas que vai trazer ali em vários aspectos essa tentativa de materializar algo que não é definido, tá? Então, achei muito interessante esse título do livro. As características eu apresento aqui para vocês. Não sei o que eu fiz, mas meu slide está desorganizado, mas enfim, eu tenho várias características, tá, pessoal? Eu vou ampliar o slide daqui a pouco para vocês. Esse livro é um livro peculiar que ele não dialoga com outros livros de poesia, que eu li inclusive. É um livro que ele fica no âmbito da intertextualidade. Ele vai dialogar com a tradição. É um livro que exige de você, leitor, uma certa bagagem cultural, uma bagagem literária para ver essa beleza. Mas, ao mesmo tempo, o fato de você não ter toda essa bagagem, você não perceber que o texto está fazendo diálogo com Fernando Pessoa, com o Paul ou com o Casimiro de Abreu, não faça com que você não entenda nada do poema. Isso não existe, tá? Então, mas é legal que, se a gente pensar que a UEL gosta de um leitor reflexivo, crítico, essa bagagem é muito importante, tá bom? Então, estou dentro do universo aqui do diálogo com os clássicos. E aí a intertextualidade vai aparecer de várias formas, tá? Uma outra coisa interessante é que ela me lembra bastante autores do parnasianismo. Ela preza pela questão formal, mas não aquela questão formal da tradição, mas a preocupação com a disposição do texto, tá? Com a construção do texto. Ela é muito preocupada com isso. E aí ela trabalha com palavras arcaicas, complexas, que não fazem parte da nossa realidade. O que a gente vê que não é comum na literatura contemporânea. O discurso contemporâneo que a gente fala, tanto na poesia quanto no romance, na crônica, enfim, contos, são textos que tentam chegar ao leitor da forma, ou melhor, se aproximar do leitor da melhor forma possível. Aqui, ela se aproxima sim, só que vira e mexe já tá jogando ali uma palavrinha arcaica, né? Vamos buscar no seu essa palavrinha, vamos incorporar no seu discurso a palavra. Isso é algo legal que ela faz e que é uma experiência com a linguagem. Por quê, Caio? Tá, se ela vai trabalhar com uma linguagem mais formal, ela traz um discurso arcaico, ou melhor, palavras arcaicas, dentro de uma estrutura moderna e com uma pitada atual da construção do texto. Então ela está experimentando essa linguagem, essa experiência de construção literária. E por fim não, esses outros dois últimos tópicos é a ausência de rimas. E isso é característico da literatura contemporânea. Dificilmente você pega um poema que ele preza ainda pelas rimas, tá? Ele preza muito mais pela questão da imagem, da simbologia que é construída, do que a questão de rimas, como já foi comum na tradição de Gregório, classicismo, romantismo e tudo mais, tá? E aí que eu coloco essa exploração do plano das imagens. Como assim, Caio? Então vocês vão ver que vira e mexe está trazendo planos de fundo e que isso daí representa uma simbologia. Então, quando a gente lê os textos da Lucy Collin, a gente faz uma leitura atenta a esses elementos que eu pontuei aqui para vocês, tá? E o outro elemento que eu não coloquei, na verdade eu coloquei, mas está fora de ordem, é a questão da alusão. Então, ela faz diálogos, intertextos, só que essas alusões, elas se constroem de várias formas, seja pela questão da ordem sintática, da construção sintática, seja pela forma de figuras substituídas por outras, ou ainda pela questão temática, tá? Então, pessoal,
uma palavra que a UEL gosta de usar é interdiscursividade. Observem isso, tá? Então, eu estou transitando entre vários discursos e de vários momentos históricos. Combinado? Então, essas são algumas das características da Lucy Collin. E, claro, outras duas que eu não coloquei. A questão da ironia. Então, ela usa bastante essa questão da ironia. E também, gente, a questão do fazer literário. Essa questão do fazer literário eu vou chamar de metaliteratura. Eu falo sobre o ato de construir um texto dentro de um texto literário. Tá? Essa metalinguagem do texto literário acaba utilizando. E também as relações amorosas, familiares, ela aborda esses temas também. Tá? E aí aqui eu trouxe para vocês alguns poemas. Hoje já vocês encontram várias análises de poemas, então não ia explorar todos os poemas aqui, mas a ideia é que vocês vejam como se dá essa questão das alusões, da interdiscursividade, que a UEL gosta tanto dessa palavra, tá? Então, bora fazer um pouco essa análise. Antes disso, fecha esse momento falando sobre um fragmento, uma análise que faz em relação a Lucy Collin, tá? Que fala o seguinte, né? Que quando você abraça esse livro, quando você vai ler o livro, a palavra algo, você está dando a mão para o escritor, tá? E que o propósito, né, vai ser comover ou mover com o outro. Então você vai andar, não importa para qual rumo, e que esse andar, essa ação, ela pode acontecer de várias formas. E aí, nesses poemas, a gente vai encontrar poemas mais sentimentais, poemas que ficam sobre o universo de contemplar a atualidade, o contemporâneo, outros de resgatar algumas tradições. E quando eu falei para vocês que a Lucy Collin me chamou atenção em alguns aspectos sobre os autores parnasianos, claro que não são todos, né? Mas o parnasiano fica muito ali sobre o construir o texto literário e tudo mais, né? E a Lucy Collin, eu acho que tudo que ela coloca aqui é algo tudo bem definido, bem proposital. E aí vocês vão perceber que a ausência de questões sociais é nítida. Eu acho que tem 2 ou 3 poemas que vocês podem fazer uma alusão a questões sociais, só como eu disse, ela não levanta bandeiras de um único nicho, né? Ela tenta ser um discurso mais universal. Então, eu vou explicar aqui para vocês o primeiro poema, que é o poema de abertura. Inclusive, eu acho que é proposital, porque fala o seguinte, gente. Deverás. O poeta finge. Enquanto isso, cigarras estouram, pontos caem, azaleias claudicam, édipos ressonam, vacinas vencem, a bolsa quebra e o poeta finge. E enquanto isso, vagalhões explodem e o pão adoece, astros desviam-se, manadas inteiras se perdem, a noite range, o vento derruba ninhos e o poeta finge. E enquanto isso, vozes rancham, veias entopem, galeões afundam, medeias abatem, crias, turvam-se as corredeiras, o sapato aperta e o poeta finge que as mãos cheias de súbitos nada são, ou desculpa, não são as suas, tá? Bom, para quem é um leitor assim voraz ou amante do modernismo português, aqui eu tenho um diálogo muito forte com o Fernando Pessoa, um poema dele que se chama Autopsicografia, e que vai falar assim o que está por vir, né? Então, o Fernando Pessoa defende esse discurso que o poeta é um eterno fingidor. E aqui, esse primeiro poema, ela traz exatamente o que a gente vai ver. Então, um poeta que ele finge, né? Ele está escrevendo enquanto muitas coisas estão acontecendo e ele finge. E que esse fingir, é interessante a gente observar o que seria esse fingir, né? Não sei vocês, mas quando eu leio esse poema, eu vejo assim, uma simbologia muito clara em relação ao cotidiano, o mundo, né? E a realidade do poeta. Então, o poeta está fingindo, está escrevendo, enquanto muitas coisas estão acontecendo. Vejam que todos os verbos prevalecem no presente, tá? Presente do indicativo. E aí, o poeta continua escrevendo. Ou seja, apesar de tudo que acontece, das cigarras que estouram, as pontes estão caindo, vacinas que vencem,
toda essa movimentação social que existe, o poeta está lá escrevendo, 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 né? E ela termina, e o poeta finge que as mãos cheias de súbitos, né, de algo inesperado, não são as suas. Então, veja que aqui ela vai trazer talvez a realidade do escritor, tá? A sua realidade, né, dela, enquanto escritora, da Lucy Collin, que vai permear essas realidades. Muitas coisas estão acontecendo, e que ora vai retratar na poesia, ora não vai retratar, tá? Será que ele finge que está acontecendo, finge que não é com ele, ou finge os sentimentos? A dor que ele retrata não é a dor dele, é a dor do outro, mas ele finge que é dele. Então, essa experiência de dúvidas e de interpretações, a gente vai encontrar ao longo do poema, tá? Em relação à estrutura do texto, eu chamo a atenção que ele prevalece aí com umas repetições, né? O poeta finge, o poeta finge, o poeta finge, o poeta finge. E sempre assim, ó, e enquanto isso, e enquanto isso, e enquanto isso. E eu tenho sempre essa sequência de ações de cenas do cotidiano. E se vocês perceberem, são cenas que não ficam restritas a uma classe social. Ela é bem diversa, né? Então acho legal a gente pensar que dentro da realidade do escritor, que às vezes ele vive numa bolha ou não, enfim, eu tenho várias cenas acontecendo, né? E ela tá ali observando. Será que o poeta ele observa isso e ao mesmo tempo escreve, ou ele fica isolado disso? Ele sempre está fingindo, mas o que ele sempre está fingindo, tá? Então esse deverás é o que a gente encontra. Desculpa, com esse poema deverás é o que faz a gente perguntar o que ele finge, tá? Lembro que eu falei para vocês que é uma tendência da literatura contemporânea a gente ficar atenado a questões não apenas sociais, mas assim, ao que está acontecendo, né? Então, se eu pensar nessa visão mais da crítica sociológica, é muito comum que fatos que aconteceram e estão acontecendo se reflitam na arte, seja literatura, pintura, enfim. E aqui ela não se demonstra alienada, né? Ela está colocando assim, ó, muitas coisas estão acontecendo, mas o poeta finge, continua fingindo, tá bom? Então, isso é um pouco dessa experiência que está dialogando com uma tradição modernista, mas está trazendo uma visão muito mais atual, contemporânea, beleza? Quem não conhece depois a autopsicografia do Fernando Pessoa, fica aí minha dica para que vocês leiam. Nesse outro poema aqui, gente, Isto Posto. Esse poema eu acho legal porque ele traz uma análise muito mais estética. Lembra que eu falei para vocês que eu não, né? Naquele texto de 2004 sobre a poesia contemporânea, aquela tendência, né? A segunda tendência que eu tenho dessa poesia é uma poesia que vai dialogar em alguns aspectos, quando objetiva, com o concretismo. E o concretismo tem essa preocupação da disposição do texto no papel. E aí quando eu colocar assim, ó, isto posto, está colocado, ponto. É isso. Vejam que eu começo com uma estética conhecida, né, aqui dos versos, e de repente eu tenho uma mudança dessa estética. Tá igualzinho no livro, tá, gente? Eu editei para ficar igual. E que é dar protagonismo no final, inclusive, para a palavra algo. Então o texto fala o seguinte: impecável, como uma aurora instala um dia, como o botão abriga a rosa aberta. Implícito, como a lua define a decisão da vazante, e como o sol define a indulgência da lua. Indefinido, como o entusiasmo dessa tempestade, e como o pardal abrange o telheiro. Algo, como o primeiro olhar da mãe para o filho, e como o último sorriso de um pai. Como a impressão da palavra algo. Flama na folha de rosto. Flama queima, né? Arde na folha de rosto. Então veja, pessoal, que nesse poema aqui está tentando talvez mostrar, porque assim, ó, impecável, implícito, infinito, e algo são palavras que vocês não conseguem imaginar. Só que quando coloca como, né, essa comparação, é como se eu estivesse tentando mostrar então toda essa subjetividade de uma palavra para o concreto, né, para que vocês entendam. E aí faz esse diálogo, inclusive, com o título do poema, tá? Então, vejam que é um texto que tem essa preocupação estética
e também faz jus ao título do texto, tá? Então, é um texto legal para a gente observar também, beleza? Bom, o outro texto que eu trouxe para vocês é um que, novamente, ela vai dialogar com algum autor da tradição. Nesse anterior, não, eu, Caio, desconheço algum diálogo com algum texto, mas pode ter também, né? Depende, acho que, da bagagem de cada professor. Mas aqui eu tenho esse poema chamado Cividade, tá? É um trava-língua, é uma palavra que não existe, mas lembra a questão de civil e questão de cidade, então é legal a gente pensar nessa perspectiva. E aqui eu não coloquei o poema todo, eu acabei de perceber. Faltou ainda uma estrofe. Mas enfim, vejam que eu tenho uma preocupação com a disposição do texto. Foge um pouco daquela que preza pelo início, né, do verso e tudo retinho, bonitinho. Não, tem uma preocupação concretista, vamos dizer assim. E fala o seguinte: do alto do skyscraper, um anjo de paletó e bermuda pulou, asas nem tendo. O plano era derreter-se, ossos esfarelados na chuva que havia. Passantes relataram que declamara um poema durante a queda, mas jurou que fora prece. Os doutores sentenciaram que o corpo extendia a um uso incorreto da crase. Quando o homem que não voa beijou o paralelepípedo, não se ouviu ruído, era leve. Pulsando no ar ficou o som do coração contra a calçada, o som abafado pela chuva que havia. Esse poema aqui, gente, eu não sei qual página que ele tá, porque... eu achei aqui, ó. Está na página 30 do livro, tá? Quando eu coloco assim, ó, do alto do skyscraper, eu já estou pensando no Carlos Drummond de Andrade, né? Ou ainda da Adélia Prado. Então, aquele poema Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade, ou o poema Licença Poética da Adélia Prado, vocês conseguem fazer um diálogo bem interessante. Do Carlos Drummond de Andrade vai falar, né, um anjo torto, e da Adélia Prado vai ser um anjo esbelto. Aqui, gente, é um anjo moderno, totalmente assim, ó, século XXI, 2020. Um anjo de paletó e bermuda pulou, tá, de asas, e nem tinha asas, né? E aí, assim, ó, o plano era derreter-se, ossos esfarelados na chuva que havia. Então, o cara queria sumir, tá? E que as pessoas viram, né? Que ele declamou um poema, mas outros juraram que foi uma prece, tá? E os doutores, as pessoas cultas, sentenciaram dela ordem que o corpo rescindia a um uso incorreto da crase. Então, ele surgia de um uso incorreto, de algo errado. E que, de repente, esse homem cai no chão. E aí vejam, civilidade, cidade. Será que esse anjo foi um suicídio desse anjo? O que aconteceu? Na verdade, gente, esse poema tá certinho. Eu que tô comendo banho aqui, tá? Louco. O que aconteceu com esse anjo? Então, além do discurso que eu tenho, né, desse intertexto, desse diálogo com a Adélia Prado e o Carlos Drummond de Andrade, eu tenho também uma nova versão do anjo. O Carlos Drummond de Andrade defende um homem que tenha 7 faces de um homem brasileiro. A Adélia Prado traz empoderamento no seu anjo, porque agora é um anjo esbelto, desse, né, que carregam bandeira. E ela termina falando alguma coisa assim, né? Não lembro como ela termina falando, mas ela vai falar que mulher desdobrável e eu sou. Então dá a entender que é um anjo feminino da Adélia. O do Carlos Drummond de Andrade dá a entender que é um anjo masculino. E você fala assim, Kai, mas anjo masculino, feminino? E aí eu levanto a bandeira, né, para vocês pensarem. Anjo. O que é um anjo? É uma mulher? É um homem? Hermafrodita? Então, olha que legal essa tradição. E que esse anjo que a Lucy Collin traz aqui, né, que caiu do céu, todo moderno, fica um ponto de interrogação se é homem ou mulher, tá? Mas que é um fato de um civil, de uma cidade, e aí ela cria então esse neologismo cividade. Então, olha a questão da construção do texto e a disposição das palavras, né? Resgatos aqui com vocês, pulou, asas, entendo. Aí ela coloca umas lacunas, né? Um poema durante a queda, então, como tivesse um espaço de um poema enquanto caía, nada
simplesmente por colocar, é proposital, tá? Então, eu acho interessante a gente pensar nesse texto. Um outro aqui, pessoal, é o poema intitulado Crônica. Crônica, ela é retrato de uma cena do cotidiano. E esse poema, deixa eu ver se eu coloquei ele inteiro aqui. Sim, eu coloquei ele inteiro. Esse poema é legal a gente pensar na vertente que a crônica, se ela é retrato de um cotidiano, eu vou ter alguém que fica resgatando esse cotidiano. E a repetição da palavra é a cena, é a cena, é a cena, tá? E aí, lembrem-se, crônica é a cena, tá? Vou ler aqui para vocês. Fala o seguinte, ó. Afinadas as cordas, as assíduas moscas são solícitas. Um foco vermelho entrebucha sobre o regente cuja casaca é puída, mas ninguém notou ainda. É a cena. E a solista é um jovem de além, nem trouxe partituras na mala, porque é pura proeza de improvisos e tem mais veias, fados e cinzas, de avós que saibam tudo de cor. E aqui há ovação de sobra. Aplausos múltiplos quando ela entra, quando ela sai, que está entre parênteses, tá, gente? É diva modesta que nem ri, é diva séria que tem talvez um olhar doendo, talvez estragado e apodrecente como as trompas, mas ninguém observou ainda. É cena, esse invadir de sonolência e da inércia. No aconchego das pérolas laicas no pescoço, é quase que teoria, quase que axioma. O céu foi esvaziado, o chapéu idem. As escadas acomodam folhas secas. O divertimento é leve e escolhido a dedo. E nem se cogita perseguir o leitmotiv, alguma coisa assim. O solo é um voo rasante. Uivos são adiados porque só moscas. Os ouvidos foram batizados com a melhor seda. E o grande esforço da estrangeira que sua, que arrebenta as unhas no glissando, ninguém constatou ainda. É a cena. Distraídas, talvez, olvidando Anacruze, as poltronas de cor indefinida se regozijam pelo adiamento da deformidade, porque estão vazias. Na verdade, eu não estou nem enxergando direito, gente. Tá bem pequeno aqui para mim, mas enfim. Pensar nesse poema aqui é um poema, vamos dizer assim, peculiar, tá? O título, né, crônica, então ele vai brincar de ser cronista, né, como um Flauner, né, lançando imagens do texto sem nenhum motivo, tá? Ou ainda com a intenção de trazer para ele o leitor amarrado a cada imagem sugerida. É algo para a gente pensar em relação a isso, tá? E vejam que são cenas que não se referem a uma mesma pessoa, tá? E ainda ele coloca algumas informações entre parênteses. Então, aqui o que eu posso destacar para vocês, né, chamar a atenção, é que ela traz o olhar de um cronista, cenas do cotidiano, mas em versos. Toda vez que eu penso na crônica, estou pensando num texto narrativo, né, um texto que pertence ao universo da prosa. E aqui traz um olhar de cronista, mas em versos, tá? Então, isso aqui eu acho legal a gente pensar na composição do texto, tá bom? E a repetição, a crônica é uma cena, a crônica é uma cena. Por que é uma cena? Porque é um fragmento do cotidiano que você está vendo e que jamais a gente vai conseguir explorar toda aquela cena dentro de uma crônica, tá bom? Então, esse é um texto que eu queria compartilhar com vocês. Esse outro aqui é um poema mais interessante para a gente observar. Ele vai fazer um intertexto, um diálogo, essa interdiscursividade aparece quando eu me referi ao Casimiro de Abreu, um poeta romântico da segunda geração do romantismo, e vai fazer um intertexto com aquele poema, Meus 8 anos, né? Aurora da Minha Vida, não sei se vocês conhecem esse poema, eu devia ter colocado ele aqui ao lado, eu não lembrei, não me toquei em relação a isso, tá? E eu acho legal também observar, porque é um poema que ele é todo composto, tá? Com letras com caixa alta. Isso não é muito comum, tá, gente? Só para vocês saberem. Não dentro dessa coletânea de poemas. E aí tem assim, ó, aurora da minha vida, hora, espaço, ida, os anos trazem ais.
Quando eu pensar nesse poema, né, Meus 8 anos, do Casimiro de Abreu, eu estou pensando num poema assim, que saudades que eu tenho, do oral da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. É alguma coisa assim. Eu tenho a saudade de um momento da minha infância que não vai voltar, está no passado. A Lucy Colin, ela vai trazer uma nova roupagem da essência desse poema, da saudade que o Casimiro tem, né? Ela traz uma forma concretista. E aí quando ela coloca assim, ó, por exemplo, Aurora, que está se referindo ao início, né, da minha vida, aquilo que você está vivendo, né? E aí coloca assim, hora, ida. E que o ida como se fosse algo que já aconteceu, que não acontece mais, não acontece mais, tá? E que depois eu coloco assim, ó, anos trazem ais. E que se você pensar numa questão de sonoridade, né, os anos não trazem mais, os anos trazem mais. Esse ais, talvez de ideia de lamento, tristeza, é um poema que a gente pode pensar em várias interpretações, só que assim, a gente começa observando a questão da disposição do texto, tá? Essa nova roupagem que traz com uma pegada concretista e essas lacunas de informações. Quem que preenche essas lacunas? Você, leitor, de acordo com sua bagagem pessoal, literária, ela não está impondo nada pra gente. Nada, tá? Então, opa. Nesse poema aqui, eu caio particularmente, não sei, né? Se eu pensar, por exemplo, numa linguagem moderna, o fato de colocar o texto em caixa alta, palavras que talvez não fazem tão sentido, né? Esse ais, esse término, fica aí uma dúvida pra gente, tá? Mas, no mais, acredito que é isso, tá, gente? É um poema bem legal pra gente pensar nessa questão de diálogo, nessa visão moderna que ela traz. A aurora, lembre-se que quer dizer assim, antes do sol nascer, né? Então, é o início. E que esse início, talvez os anos não trazem mais. E aí fica essa saudade de um passado que não volta. Tá bom? Enfim, é uma das possíveis interpretações. Combinado? Para terminar, opa. Mentira, o penúltimo texto, esse insoneto. Esse poema aqui eu acho legal porque, novamente, vai fazer um diálogo com a tradição, e que é uma tradição que vai lá no Petrarca, classicismo, passa por Vinícius de Moraes e chega no século XX, XXI. Então, o título dele é Insoneto, ou seja, um não soneto. Só que se você olhar a disposição do texto, você já está enxergando aqui, né, que existe sim um soneto. Então, é um não soneto. Mas vamos pensar tematicamente. O soneto, quando ele surge lá no petrarquismo, né, o italiano, depois com Camões, fica muito forte a questão da mudança do ser humano e a questão dos sentimentos. A gente tem um grande soneto, né, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, é uma ferida que dói, não se sente, é um contentamento, descontente, é dor que desatina sem doer. Tá, a questão do amor aparece em vários sonetos. Depois, com o Vinícius de Moraes, que acreditava no amor multifacetado, vamos dizer assim, né? Ele também resgata essa ideia do amor. Só que aqui ela não traz essa visão clássica, estereotipada em relação a esse sentimento. Olha como que ela coloca, gente. Vou ler aqui para vocês. De amor, ora direis, rever promessas, que as chamas de uma voz não voltam mais. E sempre é de hora alguma esse momento, e nunca em face a mais meu bem secreto. Quisera revivê-lo em vão tormento, e em seu rosto esconder meu riso, se eu pudesse perder senso e siso, e meu pensar, ao ver o seu espanto. Certo, é o infinito, nunca dure. Vai-se a primeira estrela descoberta, quem sabe a espuma, o fim de quem desperta. Na fresca madrugada eu encontrasse o amor que tive, e vos direi, no entanto, que só se ama a ilusão que nasce.
Gente, primeira coisa aqui que vai trazer a ideia, desculpa, um diálogo não só com o Vinícius de Moraes, mas também com o Olavo Bilac, né? Aquele poema das pombas, vai-se outras pombas e tudo mais. E que naquele momento eu, Caio, faço a interpretação daquele texto como se fosse a ideia de um amor de verão, né? Que quando a pessoa volta, nunca volta igual, mas elas voltam. Então, um amor que aconteceu, né? Talvez um amor de verão, aconteceu, e agora a gente, cada um volta para sua casa. Enfim. Aqui eu tenho uma desconstrução estética, porque eu não tenho rimas, então promessas voltam mais, momento, secreto, tormento, riso, ciso, espanto. Aí aqui eu tenho uma rima, dure, descoberta, esperta. Eu não tenho aquelas rimas que eram comuns no soneto A, B, B, A ou A, B, C intercaladas e tudo mais. Então ela já começa a desconstruir pela questão das rimas. Depois ela também começa a desconstruir em relação à visão do romance, tá? Lembre-se, o soneto sempre trazia aquela ideia de algo grandioso, né? Algo que deveria ser eterno. Aqui é para o seguinte, de amor, ora direis, rever promessas que as chamas de uma voz não voltam mais. Ela vai trazer, em outras palavras, que o amor é como se fosse algo efêmero, ele não é eterno, como se dizem. Claro que pode ser, gente, cada um tem sua interpretação, mas de acordo com o poema dela, ela fala o seguinte, que a gente só ama a ilusão que nasce desse sentimento, porque a eternidade não existe com o amor, tá? Então, ela vai ressignificar esse soneto, que aqui esse não soneto não seria em relação a isso tudo soneto, mas a questão da estética que nós temos na tradição literária do que é um soneto. Soneto, um poema que sempre aborda questões sentimentais, que ficou muito forte com Camões e depois com Vinícius de Moraes, tentando idealizar esse amor, e que para ela esse amor não é eterno, como ela apresenta aqui pra gente, tá? E olha, é certo é o infinito, nunca dure. Ou seja, aquilo que muita gente fala, que amor é eterno, alguma coisa assim, para ela não é bem dessa ideia. Caia separada, eu não sei da vida pessoal dela nesses âmbitos, tá, gente? Mas, enfim, vamos olhar para o texto e pensar que é o seguinte, não é porque ela escreveu que tem que ser uma experiência dela. Ela é uma poeta, uma fingidora, pode ser a experiência de uma amiga dela, de um amigo, enfim, que seja, ok? Espero que vocês tenham gostado. Eu esqueci de falar agora que eu me toquei, mas se vocês observarem em alguns poemas a questão da ordem sintática, aqui no soneto também aparece, mas nos outros, eu tenho o hipérbato, essa inversão da ordem sintática, que aparece, por exemplo, lá no Barroco, aqui ela resgata também elementos gramaticais que podem ser cobrados no vestibular da UEL. Combinado? Galera, espero que vocês tenham curtido, nos vemos nos próximos vídeos. No mais, é isso. Tchau, tchau, gente.